E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí nessa nova semana? Espero que muito bem, espero que todos animados, espero que vocês continuem com aquele grande interesse em aprender mais sobre SQL Server. Eu tenho certeza que sim, tá? Tenho certeza absoluta que todos vocês a cada dia têm mais interesse em conhecer como é que funciona essa ferramenta e eu espero poder ajudá-los cada vez mais. Então, hoje nós vamos para um novo vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events. E hoje eu quero falar sobre indexação, índices, tá? Na semana passada, no nosso post de quinta-feira, eu passei para vocês uma consulta que eu gosto bastante de utilizar para ajudar na monitoração e na verificação de qual é o índice que você tem que fazer a sua reindexação, né? Qual o índice que você precisa fazer um rebuild ou um reorganize, qual a taxa de fragmentação de cada um desses índices, certo? E perguntei também para vocês lá no post o que era melhor, o que era mais indicado, fazer um build ou fazer um reorganize, tá? Recebi aí a resposta por e-mail de muitos de vocês, recebi também bastante dúvida sobre essas duas operações, o que é melhor, quando fazer, e então eu quero utilizar o Extended Events, né, para monitorar um processo de reindexação, certo? Eu vou montar com vocês uma sessão de monitoração que vai mostrar para a gente o andamento, né, o progresso de uma reindexação, um rebuild online, tá? Rebuild e reorganize. Antes, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página. Acredito que todos vocês estejam acostumados, aí tenham total ciência do porquê, qual é a importância de indexar a tabela, qual é a necessidade do processo de indexação, mas para quem não conhece, de forma bem simples, eu não vou entrar em muitos detalhes ainda. Se vocês tiverem interesse, me avisem, comentem e mandem e-mail, que se a questão de índice for interessante para vocês, me avise que eu monto um post bacana, monto aí um artigo legal para falar também um pouco mais sobre a arquitetura de índice do SQL. Mas basicamente falando do processo de reindexação, a gente tem duas possibilidades, dois processos que podemos executar para tirar a fragmentação dos nossos índices. A gente tem o processo de rebuild e a gente tem o processo de reorganize, tá? Rebuild e reorganização, rebuild e reorg, ok? A diferença entre eles. Tem diferença, Victor? Tem diferença, tá? Tem algumas diferenças, inclusive extremamente preocupantes entre eles, tá legal? Então, de forma simples, o rebuild ele vai criar para vocês uma estrutura nova de índice, ou seja, vai descartar a estrutura anterior, toda a estrutura anterior, nível raiz, níveis intermediários e nível folha. Toda essa estrutura ela vai ser descartada e uma nova estrutura de índice será construída. Tá? Então a gente tem um processo, vamos dizer assim, mais bruto, né? É um processo mais pesado, tá legal? Você acaba destruindo toda a sua árvore de índice, recriando a sua árvore de índice, tá legal? Pô, Vitor, e o reorganize? O reorganize, ele é mais leve, por quê? Porque ele não vai mexer, não vai trabalhar com toda a estrutura de árvore da sua árvore de índice. Ele vai trabalhar somente com o nível folha. Ele só vai reorganizar o nível folha. Então todo o nível raiz e os níveis intermediários que você tem dentro de um índice, eles não serão modificados, tá? A gente vai mexer somente no nível folha. Pô, Vitor, então é bem mais tranquilo fazer o reorganize do que fazer o rebuild. O rebuild é muito mais bruto. Mas vamos pontuar um pouquinho aí o processo para você entender
quando utilizar o rebuild, quando utilizar o reorganize. Então vamos falar primeiro do rebuild, certo? O rebuild, se você estiver utilizando, e olha só, presta bem atenção nisso porque essa é uma informação bem crítica. Se você estiver utilizando o SQL Server, a edição Enterprise, você tem a possibilidade de iniciar um processo de rebuild online e com paralelismo. Então eu posso ganhar tempo utilizando esse processo de paralelismo e diminuir o impacto para os meus usuários fazendo a operação online. Perfeito? Essa é uma grande vantagem de você fazer o rebuild, tá? O rebuild ele só é online se for SQL Server edição Enterprise, perfeito? Se você não tiver isso, você tem o rebuild offline e o pior de tudo, single thread. Então se você fizer o rebuild numa instância, numa base de dados que ela está hospedada numa instância standard, né, standard para baixo, você tem uma tarefa single thread e offline. Ó, Vitor, então se eu estiver usando standard é melhor eu fazer o reorganize. Talvez seja bem mais interessante você fazer o reorganize se você estiver utilizando uma edição standard. Quais são as vantagens que a gente tem para fazer o reorganize? Bom, uma das grandes vantagens que a gente tem de fazer o reorganize é que ele é sempre online. Então o reorganize sempre vai ser online, não interessa a edição que você está. Interessa se você está numa edição standard, numa edição enterprise, tá? Mas você vai perder a ideia do paralelismo, ok? Isso você não vai ter no paralelismo. Porém, uma outra vantagem que você tem do reorganize é que ele pode ser parado no meio do processo. Ou seja, eu posso iniciar o processo de reorganize e sentir que rolou impacto para a minha aplicação, sentir que os bloqueios estão acontecendo, a galera está reclamando de lentidão, você pode parar o processo. Pô, Vitor, mas se eu parar o processo, o SQL vai iniciar aí um processo de rollback. Não vai. No reorganize não acontece o processo de rollback, mas acontece o processo de rollback no rebuild. Tá? Então o rebuild, como eu falei para vocês agora há pouco, ele é bem pesado, ele é bem bruto, tá? Se você está fazendo um processo de rebuild e acontece algum problema, você vai parar no meio, cara, com certeza você vai arrancar os cabelos, porque ainda será necessário esperar o tempo do rollback. Legal? Então essas são algumas coisas que a gente tem que considerar quando vai fazer o rebuild ou reorganize. Ok? Na verdade, eu diria para você uma seguinte sugestão. Qualquer que seja a sua escolha, rebuild ou reorganize, cuidado, tenta fazer esse processo num horário onde o seu ambiente está mais tranquilo, ele está mais ocioso. Se você é um administrador de um ambiente 24/7, não para. Tenta achar durante o dia um momento em que as coisas ficam mais tranquilas. Por exemplo, talvez no horário do almoço, entre meio-dia e 1h, eu tenho uma queda na quantidade de conexões, a galera foi almoçar, então eu posso trabalhar agora nesse processo de manutenção. Legal? Então, falamos um pouquinho aí, bem por cima, de forma bem resumida, só para que todos vocês tenham ideia do que é um rebuild, do que é um reorganize, para que todo mundo aí fique tranquilo, fique na mesma página para nossa monitoração, para a monitoração do Extended Events que eu vou montar com vocês. Beleza? O processo de rebuild, por ser extremamente pesado, é interessante se você puder monitorar o progresso desse cara, para você conseguir saber, aonde que eu estou agora. Eu estou indexando uma tabela com 10 milhões de linhas, ou seja, vou precisar navegar nessa tabela para criar o meu índice, para popular o meu índice, a minha reindexação, meu rebuild online. Quantas linhas eu já carreguei? Já começou o processo? Já acabou? Então, com Extended Events, eu consigo montar essa sessão de monitoração que acompanha o progresso dessa indexação. Cara, isso é muito bom. Isso é realmente
muito legal você poder acompanhar como é que está o andamento do seu processo de rebuild. Fala, pô, Vitor, eu ainda não entendi, qual é a vantagem de eu monitorar? Não vai começar e não vai acabar? Vai começar e vai acabar. Porém, imagina que você iniciou o processo de rebuild, tá rodando há 1 minuto, 2 minutos, e você começou a perceber cadeias de bloqueio e você não tem ideia se já foram carregadas 10, 30, 40, 50% das linhas para o seu índice, tá? Ou se ele já está com 90%. E se dá tempo de você esperar ele acabar, ou se você então vai arriscar fazer o processo de parada daquela sessão e começar o rollback. Poxa, então eu já estava em 90%, 95% para acabar o processo. Como eu não tenho nada que mostre o andamento dessa operação de rebuild, eu decidi fazer o rollback, decidi ir lá e matar a minha sessão. Putz, desses meus 2 minutos, 3 minutos passados, o rollback vai demorar 6. Vai demorar 6, porque o rollback, processo de rollback, também é single thread. Beleza, gente? Também é single thread. Então, não fica com aquela imagem de, você já passou 2 minutos, se eu fizer o rollback, vai demorar 2 minutos. Não vai demorar mais do que 2 minutos. Porque você starta o processo utilizando o paralelismo, ou seja, você avança muito rápido com a possibilidade de utilizar vários processadores, mas se você decidir fazer o rollback, você vai utilizar somente um processador para esse procedimento de rollback. Então imagina você utilizando um servidor com 24 processadores, utilizando aí um paralelismo de 10 processadores, 12 processadores, e você desfazer isso de um processador. É muito mais lento. Então é um processo muito mais agressivo. Então essa monitoração, ela pode ajudar você nesse momento, decidir se você faz a parada ou se você espera. Tá legal? Ainda continua aquela recomendação que eu acabei de dar para vocês. Tentem executar os processos de rebuild ou reorganize em horários mais tranquilos, horários onde você tem um cenário mais ocioso. Não vai tentar fazer isso no meio do dia porque você achou que isso fosse ajudar, deixar mais rápido. Poxa, se você não tem problema de performance, fazer um rebuild no meio do dia pode ocasionar o problema de performance. Então cuidado com esse tipo de tarefa. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos para a nossa sessão de monitoração. Então, eu tenho aqui um script. Eu vou criar novamente com vocês por script. E aí eu vou mostrar para vocês como é que esse cara ficou na nossa interface gráfica. Então, eu tenho aqui a sessão de monitoração, que eu vou chamar de XZ. Eu vou colocar aqui um Monitor Rebuild Online. Ok? Onde eu vou adicionar um evento. Então olha só, vou adicionar esse evento, um evento que é do nosso package SQL Server, ok? SQL Server, e o evento Progress Report Online Index Operation. Então eu tenho agora uma sessão de monitoração que vai mostrar pra gente o progresso desse nosso Reindex Online. Perfeito? Ok? Então vamos lá, vamos criar essa sessão de monitoração. Sessão de monitoração criada, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho nossas sessões criadas anteriormente. A gente tem aqui a nossa sessão de monitoração do Rebuild Online. Tá aqui, ó, né? Monitor Rebuild Online. Vamos entrar um pouquinho nesse cara, vamos em propriedades. Então, eu tenho aqui o evento Progress Report Online Index, tá? Eu não vou colocar filtro nenhum, ok? Porque eu vou iniciar um processo único de rebuild online. Eu sei em qual banco de dados eu vou iniciar esse processo, então eu não vou colocar nenhum filtro, não vou colocar nenhum predicado, tá? Mas vou colocar aqui o database name, né? Na action o database name, e vou pegar também o nosso SQL text. Perfeito? No nosso target eu vou colocar um target ring buffer porque eu quero monitorar pontualmente, quero monitorar só agora, ok? Então eu vou fazer essa pequena alteração e vou startar a nossa sessão de monitoração. Tá startada, tá aqui, ó, nossa sessão de monitoração prontinha para que a gente comece o nosso processo, ok? E para simular, eu peguei no nosso AdventureWorks
Então lá no AdventureWorks 2012, eu peguei alguns índices que são pesados. Eu peguei, na verdade, todos os índices que são da tabela Sales Order Detail, que é a maior tabela do AdventureWorks, e estou iniciando aqui, ó, um processo de rebuild. Então estou iniciando um processo de rebuild e, se você prestar atenção, um processo de rebuild online, certo? Então tá aqui, ó. Tô iniciando um processo de rebuild e o nosso processo de rebuild é online, tá? Então eu vou, com a sessão de monitoração, conseguir acompanhar o andamento deste processo. Beleza? Ok, gente? Então vamos lá. Eu vou pedir aquela monitoração live data para que a gente consiga monitorar em tempo real. Então vamos lá. Eu vou começar com esse cara aqui, eu vou começar com o índice da APK, da tabela. Então vamos lá, um procedimento online. É um índice super rápido, é uma tabela pequena, né, para o tamanho da nossa máquina. Um índice bem pequeno, bem tranquilo. Então vamos dar uma acompanhada aqui, ó, no live data. Vamos esperar um pouquinho para a informação ela ser carregada, para que a gente consiga visualizar. Opa, então tá aqui, perfeito, a nossa sessão de monitoração capturou a informação. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem o início do nosso processo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o início do processo de indexação. Então temos o processo iniciando, tá? Stage 1, Execution Begin. Tá aqui, ó. Estamos no primeiro estágio da execução. Tá aqui o nosso banco de dados, onde está acontecendo o processo, tá? E aqui embaixo, ó, eu peguei também qual era o comando, tá? Qual o comando que está sendo executado. Então tá aqui o nosso comando de alter index, o nosso rebuild, tá? Aí a gente tem esse início. Então vamos lá, nós temos aqui em cima o start, o início do meu processo de rebuild, tá? Estágio 1. Aí nós temos aqui um estágio que mostra quantas linhas já foram inseridas. Então olha que coisa sensacional. Eu consigo acompanhar que nesse processo eu já tive aí uma inserção de quase 7.000 linhas dentro desse meu índice, né? Uma manutenção em quase 7.000 linhas, ok? Então o processo ele continua. Aí nós tivemos um pouco mais, beleza? Já tivemos aqui, ó, 16.000, quase 17.000 linhas inseridas, tá? Aí nós temos mais um pouquinho, temos novamente um pedaço de inserção, 17.000 linhas, 22.000, 30.000, olha que interessante. Então você está acompanhando todo o processo de indexação, tá? Então olha só, temos aqui um processo de indexação da nossa tabela, beleza? Olha aqui, acabou. Então nós tivemos todo esse processo de reindexação, tá? E aqui a gente tem o final do processo de reindexação, ok? Beleza? Então a gente conseguiria pegar o tempo que demorou. Então aqui a gente tem o início às 7h25 e 21, perdão, 7h25 e 20. Esse processo ele iniciou, continuou executando, ok? E ele termina exatamente às 19h25 e 21. 1 minuto e quase 1 minuto e meio de execução, ok? Quase 1 minuto e meio, um pouquinho menos, tá? Então eu consigo, com Extended Events, monitorar completamente a criação, a execução do meu processo de rebuild, ok? Isso ajuda demais, Com essa monitoração eu consigo acompanhar o processo, saber se está acabando, se está chegando próximo do final. E isso é muito bom, isso é muito interessante e pode te ajudar muito numa situação de tarefas administrativas em que você está na dúvida, desligo o processo ou continuo o processo. Legal, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer uma continuação do assunto que nós falamos na quinta-feira, porque repercutiu muito bem, a galera perguntou bastante, conversou bastante comigo. Então eu quis trazer um pequeno exemplo de uma monitoração relacionada a índice, que eu achei bem legal, achei bem interessante. Tenho utilizado para testar isso nos meus ambientes, para conseguir medir o tempo de rebuild, e tem me ajudado bastante, tá?
tem me ajudado bastante. Então, espero que vocês tenham curtido. Não deixe aí de fazer o seu comentário, sugere um assunto, faça o que você quiser, que eu quero ajudá-lo. A minha intenção é ajudar todos vocês da melhor maneira possível, ok? Eu faço esses vídeos para ajudar a galera e eu continuo fazendo porque eu sei que está ajudando bastante, muita gente está entrando em contato comigo e eu agradeço demais o feedback positivo que vocês têm passado. Ok? Espero que a gente continue com essa interação muito bacana. Eu estou sempre à disposição, tá legal? No meu e-mail, no blog, no grupo. Faz a sua inscrição no grupo. Eu sempre coloco lá no post, no vídeo do YouTube também eu coloco o link para vocês cadastrar no grupo. Segue o nosso canal de vídeos, segue lá o blog, beleza? Fica à vontade. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Que vocês tenham muitos problemas, beleza? Aquele cabeludo que você não tem a menor ideia de como resolver, se vira, beleza? Se vira, meu amigo. Tenho certeza que você vai conseguir resolver e você vai ter aquela satisfação maravilhosa de olhar para o SQL e falar: ah, cara, eu te domino, beleza? Eu te domino, eu sei tudo que você quer. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Continua participando. Continua mandando aí o seu contato. Um grande abraço a todos vocês. Espero no próximo vídeo contar com a participação de todos. Grande abraço, galera. Uma ótima semana para vocês. Até mais.